Aqui na paráfrase você perdeu um pouco de conteúdo. Você perdeu a abrangência do texto. É isso. E você ficou com o que o Eugênio achou. Seja bem-vindo ao canal. No vídeo de hoje a gente vai conversar sobre a Bíblia de Estudo, a Mensagem. E esse texto, a Mensagem, que seria uma tradução contemporânea também, né? Vamos ver um pouco mais dela. Conhecer esse material aqui. Esse material meu é de 2016, tá? Eu até marquei aqui para mim não esquecer. Eu não sei se hoje a Bíblia de Estudo, a Mensagem, tá vindo com esse material. Em 2016, sim. Inclusive é um material muito bom, na minha opinião. A qualidade da capa e do papel é muito boa. Mas eu não sei se está vindo assim ainda, tá? E eu vou mostrar para vocês como que é a Bíblia Mensagem, como que ela funciona, que tem nela, né? De extra, além do texto bíblico e dos estudos. Tá falando que a Bíblia de Estudo tem que ter estudo aqui dentro, né? Mas antes de passar para a Bíblia de Estudo, eu quero lembrar vocês da nossa apostila de 2022. Esta apostila está vindo com os estudos que a gente vai fazer aqui no canal ao vivo em 2022, tá? Eu já fiz um unboxing dela, já mostrei para vocês. Tem muito material aqui. Tem material para você estudar em casa sozinho e tem o material da live. Então, tem muita coisa aqui dentro. Tem pelo menos 3 estudos importantes, com mais um último estudo ali também muito importante. Tem estudo que já tem acompanhamento na área de membros. Se você comprar a apostila, você já vai poder entrar aqui na área de membros e ver os estudos, eu explicando eles na tela. E tem o material ao vivo que está aqui para vocês, ó. Bem interessante, bem legal. Para você conhecer mais sobre a Bíblia de Estudo, sobre o nosso guia de estudo, vou deixar um link aqui embaixo, na descrição do vídeo, tá? Na descrição não, no primeiro comentário desse vídeo, vou deixar o link para você conhecer melhor o que está vindo aqui nesse guia de doutrinas cristãs do nosso canal, beleza? Bom, vamos passar aqui para a nossa Bíblia de Estudo. Bíblia de Estudo, a Mensagem, né? O material dela, que eu tenho de 2016, eu acho muito bom. A capa é muito bonita, né, ó. É um material de 2016 que você vai falar assim, tá novo, né? Mas não é que tá novo, é que eu não uso, tá, irmãos? Eu não uso ela. Mas eu já usei no passado. Ó, o couro tá até descascando, ó. Mas faz parte, é porque tem muitos anos, né? Tem muitos anos. Mesmo assim, durou bastante, durou muito tempo. Então ela vinha nesse papel não, nessa capa, e tinha uma fitinha dourada. Vou mostrar para vocês como que ela é, né? E depois a gente vai ler um pouco sobre ela, ler o texto bíblico, ler o prefácio e tudo mais. Não vai ser um review em 2 partes, tá bom? Então a capa era assim. Aqui tinha uma proteção que estava na época estava na moda mandar essas folhas de proteção brilhante, né? Que é muito boa mesmo, ela é mais resistente. A gente tem uma frase aqui com um erro, que eu já tinha marcado, ó. Por que é um erro? Vou ler para vocês, ó. A Mensagem é uma tradução contemporânea da Bíblia com base nas línguas originais que procura preservar na linguagem do dia a dia seus eventos e ideais. Essa aqui tá falando que a Mensagem é uma tradução. A Mensagem não é uma tradução, ela é uma paráfrase. Já vou falar para vocês a diferença entre tradução e paráfrase. Inclusive esse laranjinho aqui no canto é a minha Bíblia que está ali, para a gente fazer uma breve comparação. Depois a gente tem a folha de rosto com a ficha catalográfica aqui e o sumário. Entender um pouco o sumário para entender o que ela tem. Até a página 15 do início a gente tem os prefácios, as introduções da Bíblia, tá? Tá aqui, ó. Depois a gente tem o Antigo e o Novo Testamento, sendo que no Antigo Testamento nós temos introduções para cada seção dele, ou seja, tem uma introdução para o Pentateuco, livros históricos, sabedoria e os livros dos profetas. Depois a gente tem o Novo Testamento com uma introdução apenas para o Novo Testamento, tá? Eu achei ruim não ter introdução aqui dentro do Novo Testamento, porque no Novo Testamento nós temos evangelhos, temos as cartas de Paulo, nós temos as cartas gerais, temos textos apocalípticos, né? Poderia ter essas introduções também, mas não tem. Mas enfim, passando aqui a gente tem o prefácio, né? O prefácio, como usar a Bíblia, já a gente vai voltar aqui. Uma palavra sobre Eugênio, que é o responsável sobre a tradução, entre aspas, a mensagem, tá? Eu vou olhar aqui também com vocês. Uma palavra de Eugênio sobre lendo as Escrituras. Ele vai dar uma
uma explicaçãozinha, e a introdução à mensagem, que é o que a gente vai ler daqui a pouco também. Vamos entender um pouco do que é a mensagem. Eu estou vendo muita gente falando que a mensagem é uma ótima tradução e indicando ela para todo mundo usar. Eu vou dar minha opinião daqui a pouco sobre isso. Inclusive a caneta, a lapiseira amarela está na área, né? Mas enfim. Aí a gente já tem, depois disso aqui, já tem a introdução, ó, que é o Antigo Testamento. Nós temos a introdução ao livro de Moisés, que é o Pentateuco, né? Um estudo bem pequeno, ó, mas é um estudo, né? Já é alguma coisa. Depois você tem a introdução a Gênesis. O Antigo Testamento, na minha opinião, ficou muito bem feito, porque tem as introduções para cada sessão e tem as introduções de cada livro. Eu acho que isso ficou interessante pra caramba, tá? E aí você tem a Bíblia. Como é que funciona a Bíblia dela? Bíblia, a mensagem. Eu até quero abrir no meio aqui para ficar mais fácil a gente ver. Vamos passar aqui para Neemias, ó. Neemias. Você vai ter a introdução de Neemias e depois você vai ter o texto bíblico. Em relação ao texto bíblico, nós vamos ter apenas uma coluna, tá? Uma coluna. E os estudos, cadê os estudos, Evaí, que eu não achei? Não tem estudos aqui embaixo, como você está acostumado. Os estudos dela, quando ele diz que é uma Bíblia de estudo, na verdade ele se refere a quadros de estudo, os quadrinhos, notas de estudo, que Neemias, assim, tragicamente não tem nenhum, né? Como é que não colocaram uma nota de Neemias? Você que é pentecostal já pensou em 25 notas de Neemias sobre liderança, que eu sei. É porque é um sermão tradicional do pentecostalismo. E eu também gosto desse tema. Aqui em Esdras você vai ter, aqui no Neemias 8, você vai ter um estudo, ó, tá vendo? Aqui, contemplação. Quando tem um estudo chamado contemplação, significa que esse estudo é maior, tá? Então, contemplação começa aqui, metade de uma folha, e vai pegar a outra folha, o outro lado inteiro, ó. Tá vendo? Termina aqui. Então, é um estudo grande, é uma folhinha, mas isso aqui toda a Bíblia de estudo vai ter, né? Isso também não é novidade para você. Fora isso, você vai achar pequenas notas dentro dos livros, tá vendo? Enfim, no Antigo Testamento, e Neemias eu não achei nenhuma, infelizmente, né? Vamos ver se tem Esté, então. Depois eu vou para o Novo Testamento para a gente comparar a introdução a Esté. E aí você tem aqui, ó, Esté você já tem mais. Aqui tem uma nota, tá vendo? Ó, uma nota grande até. Aqui você tem mais duas notas, uma aqui, uma aqui. Aqui você tem mais uma nota, tem bastante no Esté. Acho que esqueceram Neemias, hein? O que aconteceu, vida? Cadê as notas de Neemias? Aqui. Enfim, e aí você tem o estudo de contemplação, que é o estudo maior. Começa aqui no capítulo 10, né, ó, vou pegar isso aqui tudo. Nesse estudo de contemplação, você tem um guiazinho. Então, por exemplo, leituras contemplativas. Você vai ler aqui Isaías e Mateus, para você entender o que o autor vai falar. E aí você vai fazer o estudo que tem. Mesma coisa nos livros de sabedoria, tá? Não muda nada. Vamos ver no Novo Testamento agora, né? Vou passar aqui para o Novo Testamento. Vamos pegar aqui Romanos. Vamos ver como é que funciona. Aqui, ó. Vamos ver como é que são as notas de Romanos, ó. Aqui a gente tem introdução a Romanos, sempre com aquele mesmo padrão, tá? O texto aqui. Aqui tem um para e o contexto. Às vezes tem um de também. Aqui é um de. De, para e contexto. Basicamente isso que vai ter. E aí você tem um texto em uma coluna só. Tem subtítulos, né, nessa tradução. E aí você vai ter as notas de estudo. Tem uma nota aqui só. Tem uma nota só aqui. Com esse monte de conteúdo, uma nota só. É até muito pouco, tá, irmãos? Tá ruim, né? Não tá boa, não. Aqui tem outra notinha. Mas é uma nota aqui, uma nota aqui, uma nota aqui. Aqui tem bastante nota. Aquele estudo de contemplação, pelo que eu entendi, ele só tem no final mesmo. Achei que tivesse no meio, mas só vai ter no final, né? Deixa eu ver. Ah, não, tem não. Tem no meio do livro também. No meio da carta, nesse caso. Então, aqui em Romanos 12, tem um estudo de contemplação, 2 leituras e o estudo todo aqui. Esse aqui é até maior do que os que eu mostrei para vocês. E, basicamente, vai ser isso, tá? Vai ser isso. Aqui no final tem estudos adicionais. Vamos ver quais estudos adicionais eles trazem, ó. Já eu vou dar a minha opinião sobre o material, tá bom? Eu só estou mostrando como que é a Bíblia por dentro. Estudos complementares. A gente vai ter aqui uma concordância tópica, né? Que vai ser isso aqui, ó. Por temas, né? Uma ambição, amizade. É uma concordância. Então vai mostrar dentro da Bíblia o que tem sobre cada tema. Amor, autoimagem. Temas
Sim, interessantes, tá? Esse conteúdo final aqui, eu diria que você pode usar muito se você tem essa Bíblia. Você vai para aproveitar muito para fazer seus sermões, seu devocional. Devocional nem tanto, né? Mas fazer seus estudos na igreja, pequenos grupos e tudo mais, isso aqui você vai usar. Mas não é algo que é novo. Isso aqui você tem quase todas as Bíblias de estudo, tá bom? Mas tá aqui, tô mostrando para vocês. É bem interessante também. Eu gostei. Fofoca, materialismo, medo, mentiras, esses temas assim são interessantes, ó. Acessibilidade, sexo, sofrimento, né? Então, aí depois você vai ter esse índice das notas aqui, ó, índice das anotações, que provavelmente são as notas que você tinha lá. Então a gente vai fazer um teste, ó. Gênesis 1, você tem aqui, Cristo trabalha em 10 mil lugares. Que provavelmente vai estar em Gênesis 1, versículo 2. Vamos ver se tá, mesmo. Se é assim que funciona. Gênesis 1, versículo 2. Aqui, ó. Não. Será que é isso aqui? Então, vamos ler para ver se é, né? O verbo criar das nossas Bíblias é usado exclusivamente tendo Deus como sujeito. Homens, mulheres e anjos não criam, somente Deus cria. Criar não se limita ao que o Espírito fez, é o que o Espírito faz. O Espírito de Deus, que se movia sobre as águas, continua a se mover, continua a criar. O texto da criação de Gênesis não se limita a nos dizer como o mundo veio a existir. Também nos diz que o Espírito de Deus continua criando, agora, aqui e agora, em você, em mim e em nós, em todos ao nosso redor. Então, provavelmente, essa nota foi tirada desse livro aqui. Aliás, provavelmente foi tirado desse livro aqui, ó. Né? Ele só tem o título, né? Cristo trabalha em mais de 1000 lugares, mas a gente não fala de onde que é, né? Não fala de onde que é. Mas a gente tem uma referência. Então, aquela notinha foi tirada desse título aqui. Não sei de onde que é, né? Tem notas de sermões, né, de 78, tá vendo? A gente vai entender um pouco da história dele daqui a pouco. Esse aqui é o mesmo livro, tá vendo? Ó, Cristo vale mais de 1000 lugares, enfim. Aqui é um guia, um índice para você saber onde que tem notas, que são essas notinhas pequenas. Tem umas grandes, pequenas, né, mas são essas notas aí. Depois disso, a gente vai ter o que aqui atrás? Aqui separado por livros, tá, irmãos? Ó, Esdras, 2 Samuel, aqui é Gálatas, e de onde ele tirou, tá vendo? Ó? Aqui em 1 Reis, ó, tem muito texto sobre o guia devocional sobre 1 Reis, que não foi publicado, provavelmente no Brasil não foi publicado, né, de 1990. Depois a gente tem a história da Bíblia em 5 atos, muito interessantes aqui, gostei pra caramba também. Primeiro ato, criação, a queda. Ato 3, sobre Israel, né? Ato 4, sobre Jesus. Ato 5, novo poder de Deus. E agora? Vai trazer uma conclusão aqui e tem uma bibliografia, obras completas de Eugene H. Peterson. Daqui a pouco eu vou mostrar quem é ele, tá? Fica tranquilo. Eu vou falar um pouco sobre a tradução. Tem os créditos aqui. E no final tem o tradutor e seus amigos, sobre Eugene Peterson. Aqui sobre ele. E aqui são as pessoas que colaboraram com a tradução, tá vendo? Tem muita gente, né? Deixa eu ver se tem alguém aqui que eu conheço. Olhando por cima assim, eu não conheço ninguém. O drama da Bíblia, uma cronologia visual, né? Eventos mundiais, pirâmides construídas por volta de 2500 anos antes de Cristo. Esse drama da Bíblia aqui eu achei muito bom, muito interessante. Então você tem aqui uma linha do tempo, aqui os livros do Antigo Testamento, aqui os livros do Novo Testamento, as cartas e tudo mais, né? E os mapas no final aqui, que são mapas assim, com um estilo diferente, né? Eu não conhecia esse estilo de mapa, só vi aqui. Ficou bonito, ficou legal. Se fosse colorido seria bem melhor, mas enfim. Não dá pra esperar tudo, né, também. E aí acabou. Agora vamos ver quem é Eugene Peterson, tá? Porque você precisa saber quem é ele para entender a tradução dele. Agora é a parte do conteúdo. Tudo que eu mostrei para vocês aqui é isso, não tem mais nada a mostrar, é aquilo lá mesmo, tá? Notinhas, estudos maiores e o texto bíblico centralizado. Agora eu quero que vocês entendam a mensagem. Eugene Peterson é um pastor acadêmico, escritor e poeta. Não sei se ele é vivo ainda, mas na época ele era isso aqui.
Depois de ensinar em um seminário e depois de dedicar quase 30 anos ao pastorado de uma igreja na região de Baltimore, ele produziu a Mensagem, uma vibrante paráfrase, que ele acertou. Lá ele falou que é tradução, aqui ele falou que é paráfrase, aqui está certo, que estabelece conexão com os leitores contemporâneos como nenhuma outra. Peterson gastou 10 anos para completar esse projeto. Ele trabalhou a partir dos originais hebraico e grego para garantir a autenticidade. Ao mesmo tempo, seus ouvidos estavam sintonizados com a cadência e a energia da língua contemporânea. Eugênio atualmente vive em Montana, sua terra natal, com Jane, sua esposa. Eles têm 3 filhos e 6 netos. Então, Peterson, ele era um pastor e ele quis fazer uma tradução mais simples da Bíblia. Mas não é uma tradução, como diz no início, uma paráfrase. E qual é a diferença de uma paráfrase para uma tradução? Uma paráfrase é o texto bíblico mais simplificado possível, a ponto de perder conteúdo teológico. Se precisar, eles tiram conteúdo teológico, tá? Como, por exemplo, aqui em Isaías 25, quer ver? Aqui em Isaías 25, eu estava dando uma comparada, e não é que perde, é que simplifica demais, entende? Eu estava lendo aqui, eu li para a gente fazer antes, ó. Versículo 1. Ó eterno Deus, tu és meu Deus. Ó eterno, tu és meu Deus. Celebro a ti e te louvo. Realizaste teus milagres e maravilhas, planos bem elaborados, firmes e seguros. Se você não lê nenhuma outra tradução, você não vai ter nem ideia do que foi mudado aqui, de como ficou simples demais. O problema não é ficar simples, o problema é ficar simples demais. Eu tenho aqui a CF, essa é a Bíblia padrão do canal, tá? É a tradução que eu uso. Eu vou ler com vocês aqui também Isaías 25. Vou mostrar para vocês como que cai. Outro detalhe que eu tenho que mostrar para vocês, ele agrupa os versos, tá? Eu esqueci de mostrar, ele agrupa os versos. Então, versículo 25, você tem que ler até o versículo 5 para entender esse texto aqui. Eu quero entender o versículo 3, então lê tudo, tem que ler tudo mesmo. Isso aqui ficou muito bom, esse agrupamento de texto ficou interessante. E depois você tem que ler o 6 ao 8, enfim. Na verdade, você tem que ler tudo, mas tem gente que é preguiçoso pra caramba, né? Mas pelo menos esse grupo de versículos você tem que ver, não tem jeito. Mas, ó eterno, tu és meu Deus. Aqui na tradução mesmo, ó Senhor, tu és meu Deus. Ficou bom também. Celebro a ti e te louvo. Exaltar-te-ei e louvarei o seu nome. Então, aqui não é celebro apenas, é exaltar-te-ei. É a mesma coisa. Cara, é a mesma coisa, mas é diferente. Quando fala sobre exaltação, não fala sobre uma celebração. Uma celebração é um termo muito simples para aquilo que a gente tem que fazer a Deus. Sabe, exaltar é colocar Deus no topo, como cabeça mesmo, é colocar ele como Deus. Colocar não, né? É exaltar ele como Deus. Celebrar é como comemorar, é como ficar feliz com alguma coisa. Então, o autor de Isaías, ele não queria dizer sobre uma felicidade, ele queria falar sobre uma exaltação. Então, é diferente, apesar de ser parecido, é diferente, tá? Aqui na paráfrase, você perdeu um pouco de conteúdo. Você perdeu a abrangência do texto, é isso. E você ficou com o que o Eugênio ele interpretou, entende? Se eu fosse fazer uma paráfrase desse texto, eu deixaria exatamente onde está, porque já está fácil de ler, né? Realizaste teus milagres e maravilhas. Eu te exaltar-te-ei e louvarei o teu nome, porque fizeste maravilhas, e os teus feitos, os teus conselhos antigos são verdades e firmeza. Aqui ele colocou, realizastes os teus milagres e maravilhas, né? Aqui a gente não tem milagres. Aqui só tem as maravilhas. A gente teria que ver no hebraico se a palavra milagre aparece ou se ela foi acrescentada pelo Eugênio, o que seria complicado também. Mas no final, os teus conselhos antigos são verdade e firmeza, na ACF. Aqui ele reduz os conselhos antigos de Deus para os planos bem elaborados. Então, olha, a queda foi muito grande. Quando a gente fala sobre conselhos antigos, nós estamos falando sobre os eternos conselhos de Deus. E o termo conselho não são apenas planos, sabe? Traduzir conselhos direto para plano e só deixar no plano é simplificar demais.
Conselho também serve para plano, mas não é só isso, entende? Então, quando o Eugênio foi traduzir, ele pegou o texto e ele interpretou o texto aqui. Então, ao invés de colocar os seus conselhos antigos, seus eternos conselhos, ele colocou os seus planos bem elaborados. E, cara, entende a dificuldade de aceitar uma paráfrase? É essa. O texto bíblico é fácil de ler, não é difícil de ler. Você não precisa traduzir ele de novo. Ele já está traduzido, tá bom? Então, essa é a diferença básica de uma paráfrase, tá, irmãos? E muda bastante o texto, não é bom, não. Eu não recomendo vocês lerem paráfrase, eu recomendo vocês lerem o texto tradicional. ACF, King James, né? Vocês gostam de texto bíblico mesmo, se importa com o texto bíblico, leia a ACF, a King James, né? Vocês vão entender melhor o texto bíblico mesmo, não o que alguém pensa sobre o texto bíblico, é o que tem aqui, tá bom? Então, isso ficou claro sobre a diferença entre paráfrase e tradução. Agora deixa eu ler aqui um comentário, vamos ver como é que ficou Romanos, né? 1 Coríntios, o texto, só para ver qual foi a base de texto que ele usou para construir a mensagem. Tem um texto que eu sempre leio, para a gente entender, e eu vou ler aqui nela. Como eu disse, é uma paráfrase, então talvez não vai ter nada a ver com a tradução que vocês estão acostumados. Então estou aqui em 1 Coríntios 1, versículo 18. Aqui ele juntou o versículo 18 até o 21. Né? Começa aqui e vai terminar aqui. Vamos ver o que ele escreve, como é que ele traduz essa passagem. Ó. A mensagem que aponta para Cristo na cruz parece tolice para os que caminham para a destruição. Mas para quem está no caminho da salvação, faz todo sentido. Interessante. Achei interessante, mas ainda é aquela ideia de que alguém que está caminhando para a salvação. Provavelmente ele usou textos críticos para fazer a mensagem, tá? Destruiria a sabedoria e tal, enfim. Ele provavelmente usou os textos críticos. Agora deixa eu ver aqui, em Salmo 139, como é que ele traduz o versículo 19, para a gente entender também a base textual do Antigo Testamento dele, né? Porque o texto tradicional tem uma mensagem diferente no versículo 19. Não sei se você já reparou. Se você não reparou, faça isso hoje, né? Vamos ver aqui, ó. Salmo 139, versículo 19, que está do 17 ao 22, vai estar aqui no meio. Teus pensamentos são únicos, e como são belos, nunca os compreenderei. Não consigo sequer enumerá-los. É como se eu tentasse contar a areia da praia. Que eu me levante de manhã e viva o tempo todo contigo. E por favor, Deus, afasta de vez a impiedade. E vocês, assassinos, fora daqui. Fora todos os que menosprezam a Deus, encantados com divindades que não passam de imitações baratas. Vê como odeio os que te odeiam, ó Eterno. Então ele fez uma coisa que eu não posso nem falar. Ele acabou com a tradução. Ele acabou. Sabe o que é acabar? Ele construiu outro texto no versículo 19. Ficou péssimo mesmo, né? E não dá para saber o que ele usou. O texto mesmo é bem diferente. Ó. O pessoal que usa as Bíblias atualizadas, quando eles pegam o Antigo Testamento, eles aliviam completamente a justiça de Deus. É como se eles tirassem a justiça de Deus. Então, NVI, NAA, NVT, a mensagem, né? Elas não querem passar a justiça de Deus do jeito que está na Bíblia, sabe? Por isso que esse método de tradução é tão querido, porque você nunca sabe direito o que Deus está falando, entende? Vou mostrar para vocês aqui o Salmo 139, 19, ó. Versículo 19. Ó Deus, tu matarás de certo o ímpio. Apartai-vos, portanto, de mim, homens de sangue. Então olha só que diferença, você tem outro texto ali, não é a mesma coisa, entende? E aí ficou péssimo. Desculpa, Eugênio, mas ali ficou horrível a sua tradução. Enfim, eu posso dizer que o texto está aqui? Não, o texto não está aqui. Aqui está, sei lá, de onde que ele tirou isso aqui, né? Mas não é o texto bíblico que está aqui. E as notas? Vamos pegar uma nota aqui, vamos num lugar polêmico também, né? Vamos num lugar polêmico para saber o que tem aqui de nota. Romanos capítulo 9, né? Vamos ver Romanos capítulo 9, ver se tem, ó. Vamos ver o texto primeiro, do versículo 1 até o 5, ó. Ao mesmo tempo, vocês precisam saber que todo o tempo carrego comigo uma imensa tristeza, uma dor profunda dentro de mim.
Eu nunca me livro dela. Não estou exagerando. Cristo e o Espírito Santo são minhas testemunhas. São os israelitas. Do nada. São os israelitas. Se houvesse um jeito de eu ser amaldiçoado pelo Messias para que eles fossem abençoados por ele, eu faria sem hesitar. Interessante. Interessante, mas ele mudou aqui, não é ser amaldiçoado exatamente, tá? Mas ficou interessante, ficou fácil de entender. Eles são minha família, eu cresci com eles. Eles tinham tudo: família, glória, reuniões, revelações, adoração, promessa, sem falar que são o povo de onde veio o Messias, o Cristo, que é Deus sobretudo para sempre. Amém. Mas não pense que a palavra de Deus tenha falhado em algum ponto. O problema é antigo. Para começar, nem todos os israelitas fisicamente são israelitas espiritualmente. Não foi a linhagem de Abraão que trouxe essa identidade, sim a promessa de Deus. Lembram-se do que foi dito? Sua família será considerada por Isaac. Lembra? Isso significa que a identidade israelita nunca foi determinada fisicamente, mas por transmissão genética, fisicamente por transmissão genética, mas por Deus, pela promessa. Lembre-se da promessa: quando eu voltar, no próximo ano, por esta época, Sara terá um filho. A linguagem é bem simplificada aqui, né? Bem interessante. Eu acho que a King James chega bem perto dessa facilidade de leitura. A ACF também, tá? Tem explicação aqui de Romanos 9 na ACF também, se não me engano. E a gente tem um comentário, né? Eu quero ler só esse pedacinho aqui, ó, para vocês entenderem, porque é bem grande, né? Senão o vídeo vai ficar muito grande, né? A maneira de Paulo tentar entender o que chamamos de doutrina da eleição é refletir sobre o registro histórico do Antigo Testamento sobre como Deus respondeu à descrença. O texto de Romanos 9 até o 11 é resultado dessas reflexões. Uma coisa que ele fez que é muito boa é te indicar quais são os capítulos, sabe? Enquanto muitas bíblias falam sobre versículos, ele fala sobre capítulos. E ele não está errado, é do 9 ao 11 para entender sobre a eleição. Não é só o capítulo 8 ou só o capítulo 9, é do 9 ao 11, né? O primeiro argumento de Paulo é que Deus é soberano. Ele não é um líder democrático, ele não chegou a ser Deus por voto popular. Muito bom esse argumento. Ele não faz uma pesquisa de opinião antes de estabelecer uma política de tomada de decisões. Deus não consulta as pessoas para tomar suas decisões, né? Ele não depende do conselho para suas ações. Ele é, antes de mais nada, Deus. Caso nos esqueçamos, nós não somos deuses. Paulo usa a ilustração do vaso e do oleiro para reforçar esse seu argumento. Essa ilustração põe as coisas na perspectiva correta. Deus está no comando e pode fazer o que quiser. Palmas e mais palmas para Eugênio Peterson. Fez um belíssimo comentário aqui, tá bom? Bom, irmãos, eu vou falar por mim agora a minha opinião sobre a Bíblia Mensagem. O texto bíblico é dispensável, tá? A mensagem, na verdade, ela vai te acostumar a entender texto fácil demais. E você vai perder conteúdo, e a sua exegese vai ser fraca, tá bom? Esse é o problema. Você vai explicar o texto como se todo mundo fosse criança. E isso é ruim para você que é estudante de teologia, tá? Quando você tiver dúvida sobre um texto, eu li aqui na CF, eu não entendi nada do que o texto está falando. Eu não aconselho vir direto para a mensagem, eu aconselho tentar entender a CF. Isso vai fazer você ficar mais inteligente. Querendo ou não, todo mundo precisa ficar inteligente. Os acadêmicos que falam que você tem que estudar um texto mais fácil, eles se tornaram inteligentes. Mas eles não querem que você se torne inteligente. Eu quero que você se torne inteligente agora, entende? Então, saltar desse texto tradicional direto para esse, ou para uma Nova Almeida Atualizada, para uma NVI ou a NVT, é cair um degrau. É você pedir para não ser mais inteligente do que você é agora, entende? Então isso vai ser um atraso na sua vida intelectual. O certo é, entenda o que está escrito aqui, tá? Você pode até conferir em um texto assim. Você pode conferir para ver se você entendeu, mas você não pode considerar esse primeiro. Esse tem que ser a última coisa, o último recurso é esse aqui, tá? E eu estou falando sobre o texto bíblico, beleza? Então, procure entender aqui. Se você não conseguir de jeito nenhum,
eu recomendo uma King James fiel, não é King James atualizada, porque ela é péssima. Pegue uma fiel, a da BV Books. Se você não entendeu ainda nada da BV Books, aí você pode pegar uma tradução parafraseada, que é uma Nova Almeida atualizada, uma NVT, ou esta Bíblia aqui também. Aqui nessas Bíblias você vai perder conteúdo, porque a linguagem é bem mais básica, mas talvez te ajude a começar a entender o texto bíblico. Isso pode ser uma boa também, tá? Agora, os estudos, como eu mostrei para vocês aqui, li no Antigo Testamento, eu achei muito bom. Os comentários deles são muito bons, né? Aqui no final você tem coisas que você pode usar, né, muito do seu ministério. É mais um recurso, você tem que entender que talvez você já tenha tudo que eu estou falando aqui, mas é mais um recurso, tá bom? As introduções não são muito relevantes, elas são muito básicas. Para a introdução, na minha opinião, a Genebra é a melhor até agora, tá? Tem a outra também que lançou agora da Fiel, que também é muito boa. As duas ali são muito boas, mas esta Bíblia para introdução, na minha opinião, não atende. Não atende. E mais, ler isso aqui na igreja é retardar a mentalidade das pessoas. Você não pode fazer isso aqui com elas. Você tem que pegar o texto tradicional e explicar o texto tradicional. Se o problema, como o Eugene Peterson disse, era que as pessoas não tinham vontade de ler a Bíblia, você tem que trabalhar isso também. Mas não adianta traduzir a Bíblia de novo. Você tem que trabalhar as questões problemáticas, entende? Então, nesse caso, eu não recomendo que você use essa Bíblia na igreja, porque ela é muito simples, você não vai ter o que ensinar para as pessoas e ainda vai levar conteúdo pelas metades para elas, que é pior, na minha opinião. Tá bom? Vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado do review, né? Fiquem com Deus, não se esqueçam de se inscrever no canal, de se tornar membros daqui do canal. Esse ano nós vamos explicar as doutrinas da graça aqui com vocês, vai ser feito ao vivo. Ó, Jesus, a perfeita obediência da lei, tem vários temas aqui, ó. O cumprimento eterno deste pacto é visto em Jesus, o grande Salvador de Israel. Tudo escrito por mim, para que você entenda a mensagem da Bíblia, tá bom? Ó, do pacto de Deus com o homem, o pacto da graça. Deus quis fazer um novo pacto. Enfim, tá tudo pronto aqui para você. O link está no primeiro comentário, corre lá, veja o vídeo sobre o material e fique com Deus. Até o próximo vídeo aqui no nosso canal.